Beleza, pessoal? Começando aqui o quarto vídeo da nossa série principal. Dessa vez eu vou falar sobre a última estante, a estante da direita. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de uns mangás um pouco mais cabeça, um pouco mais adultos. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Eu vou começar ainda pela terceira estante, um mangá que está um pouco deslocado. Ele ainda está na terceira estante, mas já é dessa temática, o Uro. Ele é um mangá totalmente retardado. O roteiro é muito legal, é aquele mangá surpreendente. É daquelas preciosidades lançado pela Conrad. Daquela época que a gente podia contar no mercado com uma editora ousada, que era a Conrad. O problema, como muitos dos outros títulos da Conrad, é que não está completo. Não recomendo para todos os públicos porque possui uma temática muito forte. Beleza, pessoal? Esse foi o Uro. Vamos passar para o próximo que ainda está nessa mesma prateleira. O Berserk. O Berserk é uma obra do Kentaro Miura. Possui uma legião de fãs aí no Brasil. Ela saiu pela Young Animal lá no Japão, se eu não me engano. E é uma revista assim, que lançava mangá bem sangue no zóio nos anos 80 e 90. Eu acho que o mais legal da série, assim, pelo menos na minha cabeça, é a evolução, tanto do roteiro, do desenvolvimento dos personagens e, o melhor de tudo, a arte do Kentaro Miura. Já que são quase 30 anos de publicação lá no Japão do Berserk, né? Tinha que evoluir bastante mesmo. O problema é que, embora eu já tenha lido toda a série, lá no Japão ela está num hiato grande nos últimos anos. Porque, assim, eu acho difícil pro Kentaro Miura fazer algo melhor do que ele já fez anteriormente, né? Então ele fica meio sem ideias. Eu acho que isso é nítido nesses últimos hiatos dele aí. Mas é um mangá muito bom mesmo. Recomendo aí para qualquer fã de mangá. Beleza? O que eu tenho do lado aí é o Aventuras de Menino do Mitsuru Daishi. É uma leitura muito sadia, sabe? Eu recomendo a todos. E assim, esse formato aí é um formato que eu acho bem legal. Saiu por uma editora diferenciada, a LPM. E assim, eu acho que esse formato é um formato que a gente devia apoiar bastante. Porque pode abrir um nicho de novas possibilidades aqui pro Brasil de mangá, sabe? Mangás um pouquinho mais antigos e com uma temática diferenciada. Por exemplo, eu acho que era um ótimo formato Sayashita no Joe, que é um mangá muito bom, só que um pouquinho antigo, fora do contexto das maiores editoras de mangá hoje no Brasil. Eu acho que os fãs de mangá deviam apoiar mais esse tipo de publicação. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Do lado a gente tem aí o Astral Project, que é outro daqueles mangás, como a maioria que eu falarei daqui pra frente, com uma temática diferenciada. É um dos últimos resquícios de uma Panini ousada, sabe? Que tentava usar um pouco. O único problema dele é que ele acaba entrando em franca decadência conforme a série vai andando. Mas o primeiro volume é um volume excelente. Beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo. Aí do lado a gente tem um dos melhores mangás lançado em banca hoje. Para mim, o segundo melhor lançado no Brasil. O Hitman. É outro mangá com a temática bem usada também. Pelo menos para aquele padrão que é lançado hoje no Brasil, né? A Nova Sampa, eu acho que ela entra no mercado muito bem, sabe? Eu acho que a gente devia apoiar ela também. Porque ela pode ser a nossa válvula de escape para quem curte esse tipo de mangá, um pouquinho mais cabeça e tal. Porque se a gente for esperar das grandes editoras, como a gente pode ter notado nos últimos tempos, a gente vai morrer na seca, porque JBC, pelo amor de Deus, né? Só Sailor Moon, só. Nada contra Sailor Moon, mas é mais do mesmo sempre, né? Então acho que a gente devia agradecer muito a Nova Sampa por proporcionar esse tipo de leitura hoje nas nossas bancas. É um mangá muito legal, Hitman. Não recomendo para todo mundo também, porque é uma temática bem pesada. Beleza, pessoal? O próximo que eu vou falar
Gogo 13, ele é legal? É, mas não é, porque eu acho que o mangá, ele devia respeitar os modos e o estilo de um mangá. Eu acho ele muito parecido com filmes e séries americanas dos anos 70 e 80. Eu não curti, pode ser que vocês nem curtam, mas eu mesmo não curti justamente por causa disso. Agora a gente vai passar para a próxima estante. Na parte de cima, que eu vou falar de um mangá muito legal também, que é o Blade, a Lâmina do Imortal. Aí vocês vão ver que eu vou entrar numa sessão meia espadachim samurais, essa última estante aí. Um dos grandes diferenciais dele, assim, é que o traço do mangá é feito a lápis, que é bem difícil de você encontrar numa obra oriental, assim, né? É um ótimo mangá, o começo dele é um pouco fraco, mas a progressão dele é excelente. Outro problema grave é que ele foi cancelado pela Conrad também, né? É daquele mangá que o personagem principal é aquele anti-herói e tal, mas que no fundo ele é um amigão da galera, sabe? Mas ele é bem anti-herói. É aquele mangá com momentos épicos também, que ficam gravados na sua mente pra sempre. Pelo menos pros grandes fãs de mangá. Eu recomendo o Blade. Do lado a gente tem o Hellsing, que pra mim é um mangá bem legal, mas ele tá mais pra mediano. Porque se você for comparar ele com outras grandes obras lançadas no Brasil, ele acaba virando mediano. O que eu acho diferencial dele é o final dele, que o final é bem legal, eu acho. Do lado a gente tem o Ragnarok, que eu preciso descrever só como fraco. Do lado o One Piece da Conrad, que eu tenho algumas edições aí, só que eu já falei dele em outro vídeo, do One Piece da Panini, beleza, pessoal? Do lado a gente tem o Cavaleiro do Zodíaco da Conrad, que assim, eu tenho algumas edições aí, mas eu possuo um grande apreço. Foi por meio deles que eu me tornei fã de mangás. Eu ainda lembro quando eu estava na escola conversando com um amigo meu sobre Cavaleiros, falando das últimas fases, e eu brigando com ele que a última fase era a fase de Poseidon, e ele falando que não, que ainda existia uma outra fase. E eu achei que a tia da escola tinha misturado alguma coisa no suquinho dele. Mas não, no outro dia ele me trouxe alguns mangás da saga de Hades para mim ler e explodiu a minha cabeça. Assim eu virei fã de mangás. Do lado a gente tem o Delivery Service Corps, que eu possuo uma edição só. O roteiro é do Eiji Tsuka. Eu acho um mangá bem fraco. O roteiro dele ele é bem diferenciado, pode ter gente que curta, mas eu prefiro muito mais a outra obra lançada aqui no Brasil do Eiji Otsuka, o MPD Psycho. Esse sim é um mangá foda. Do lado, a gente tem o Shonshu, que é daquela época que a Conrad lançava muito manhwa também, que para quem não sabe é mangá japonês. Ele é um mangá bem legalzinho no começo, mas a progressão dele é bem fraca. Mas o começo é bem interessante, beleza, pessoal? Do lado aí, como vocês podem notar, eu tenho duas edições do Rurouni Kenshin, o lendário Samurai X, que todo mundo sabe possui uma legião de fãs aqui no Brasil, né? Embora eu não ache isso tudo, eu acho que é um mangá barra anime que só fez sucesso porque ele saiu numa época que a gente tava com déficit muito grande de séries boas, mas é até que ele é bem legal. Eu acho foda mesmo aquela parte do Jupongatana. Essa sim é uma fase excepcional. O resto da série eu acho bem mediano, beleza? Do lado aí, como vocês podem notar também, eu tenho uma edição do Old Boy, que é um mangá excelente. Eu já li e assisti o filme em live action coreano, que é muito foda. É daqueles mangás bem ousados e é daquele tipo que a gente deve acordar todo dia e agradecer por existir editoras como a Nova Sampa no mercado hoje em dia, que nos proporcionam uma leitura tão boa assim, entendeu? A oportunidade de ler algo deste nível. Recomendo também para vocês, quem ler e gostar do mangá, assistir o filme coreano. Também tem uma versão americana que é um puro lixo. Assistam live action coreano, beleza, pessoal? Old Boy, esse eu recomendo. Tomem cuidado que também é com uma temática bem pesada, Old Boy.
Do lado, na prateleira de baixo, a gente tem outro daqueles mangás fodas demais. Também foi feito aqui, pra mim, um dos maiores mangakas de todos os tempos. Tá ali no top 5. O Takehiro Inoue. É aquele mangá que você se apaixona, sabe? O Takehiro Inoue, ele tem uma habilidade excepcional de descrever as situações, sabe? O sentimento das pessoas. Ele tem uma percepção bem aguçada do mundo à sua volta, sabe? É aquele mangá com uma arte magnífica. É um estilo bem limpo. E dá pra você ver também uma franca evolução dele em relação à sua outra obra lançada aqui no Brasil, o Slamdunk, né? Assim, ele possui dois personagens principais magníficos. Só quem lê mesmo para saber a habilidade, assim, sabe? A percepção do Takehiro Inoue para descrever esses personagens, assim como ele fez no Slamdunk com o personagem principal. Tem um ponto ruim assim também, é que não nessa parte aqui lançada no Brasil, mas para quem acompanhou pela internet, ele acaba se perdendo muito pelaquela mesma questão do Kentaro Miura, fazer algo mais da hora do que ele já tinha criado anteriormente. Aí ele fica meio assim e se perde um pouco. E dá pra você perceber nitidamente que por isso ele não sabe como finalizar a série em grande estilo. Então ele tá sempre jogando pra frente pra ver se surge aquela ideia excepcional, entendeu? E eu acho até legal da parte dele, porque... Então, pessoal, desculpa pela interrupção, a gente teve mais um problema com o barulho. Então, assim, é difícil a gente falar também que, pelo menos no meu caso, quem sou eu pra ficar cobrando do Takehiro Inoue como finalizar uma verdadeira obra de arte que nem Vagabond, né? Deve ser difícil mesmo, né? Vamos passar pelo próximo, o Angry, que é daqueles outros manhwa lançado pela Conrad. Ele sim finalizado, graças a Deus. É um mangá bem legal, esse eu recomendo para todo mundo. Tem uma história bem tramada e muito bem colocada. Aquele mangá que eu aconselho para todos os públicos. É um mangá de esporte também, né? De taekwondo, se eu não me engano. É muito bom mesmo. Leiam Angry. Do lado a gente tem Sanctuary. Que, meu Deus do céu, é daqueles outros mangás que você fica maravilhado de ler. É uma obra-prima lançada pela Conrad. A Conrad é aquela editora que eu pelo menos na minha opinião, que todo fã de mangá deve agradecer por ela ter existido. Porque se dependesse de editoras como a JBC, nunca seriam lançados mangás desse nível. É um mangá extremamente diferenciado. É um mangá bem adulto e que fala de um assunto bem difícil de ser tratado, que é da máfia japonesa. Eu acho o mangá monstruoso, embora tenha sido cancelado pela Conrad também. Não tem todos os volumes. Mesmo assim, ainda bem que a Santa Conrad existiu. Beleza, pessoal? Esse aí foi o Sanctuary. Esse aí eu recomendo também para todo mundo, tirando aquela parte da temática mais adulta. Na prateleira embaixo, como vocês podem notar aí, eu tenho um volume do Dororo, que foi lançado pela New Pop, que é um mangá do Osamu Tezuka, como todo mundo sabe. É um mangá bem legalzinho. Eu acho que o ponto fraco dele, que nem é um ponto fraco, é o estilo de mangá da época, é que ele é muito infantil. Não é aquele infanto juvenil, assim, ele é bem infantil mesmo. Mas é um mangá bem legalzinho. Embora eu não apoie tanto essa iniciativa da New Pop de lançar esse tipo de mangá, que obviamente não tem mercado. Eles não devem ter feito uma grande pesquisa de público para ter lançado esse tipo de mangá que ela lançou nos últimos tempos. Mas vai muito do gosto da pessoa. É um mangá legal? O problema é que ele é bem infantil, mas é bem legal mesmo. Aí do lado a gente tem, eu acho que uma das maiores, se não a maior obra de mangá já lançada no Brasil. Mais uma vez pela Santa Conrad. Game. Ele já tinha sido lançado aqui no Brasil.
por outra editora, mas numa edição bem fraca. Essa edição de luxo da Conrad é simplesmente maravilhosa. Gen, assim, eu acho que não se enquadra nem em uma obra suprema dos mangás. Ela é uma obra magistral da humanidade, sabe? Ela é um mangá muito foda mesmo. Qualquer fã de mangá, se você ainda não leu Gen, você não sabe o que você está perdendo. É um mangá meio naquele estilo, como eu posso explicar, assim, meio Chaves, sabe? Que são pessoas pobres e com seus problemas tentando viver a vida da melhor forma, sabe? Só que os problemas deles de repente se tornam algo absurdo. De repente cai uma bomba atômica no meio da cidade e eles têm que continuar vivendo, pelo menos da melhor forma possível. Eu acho um mangá indispensável. Você, fã de mangá, tem que ler Gen, Pé Descalços. É uma obra magistral mesmo. Do lado, a gente tem o Panorama do Inferno. Ele tá ali com o Uro, viu? É um mangá bem retardadão. Mas é um mangá bem legal que ele te dá outra noção de mundo, sabe? É até legal você ver o mundo assim de outro parâmetro. Fora da sua área de conforto, sabe? E da alienação coletiva assim que a gente sofre meio, sabe, aquela alienação ocidentalizada. Assim, para você que quer ler coisa nova, mangás fora da casinha, que tire um pouco você da área de conforto, aconselho que deixe Ino. Mais um daqueles autores totalmente diferenciados. Outro daqueles mangás também saídos pela Conrad. Beleza, pessoal? Panorama do Inferno. Do lado a gente tem Homúnculos, que esse sim é um mangá magistral lançado pela Panini. Eu acho que muito daquela época dela tentar fazer algo parecido com a Conrad. É outro daquele resquício de uma Panini que não existe mais, aquela Panini ousada que eu sempre cito. É um ótimo mangá. Ele praticamente não existem falhas. É um mangá bem diferenciado, pelo menos na forma de progressão do mangá, assim, que ele descreve a situação muitas vezes apenas com os trejeitos, sabe? Com expressão, expressados por meios de imagens. Às vezes, principalmente nos primeiros volumes, quase não tem falas, ou as falas são bem pouco usadas. A progressão é bem legal. O grande problema também foi o volume 15. Todo fã de Homúnculo sabe que foi uma saga para sair, né? Ainda bem que a Panini não pisou na bola mais uma vez e lançou, depois de anos, o volume 15. Uma série finalizada de uma forma magistral também. Um final totalmente diferenciado. Um mangá excelente. Eu acho que qualquer fã de mangá também tem que ler Homúnculos. É uma progressão muito boa, com começo, meio e fim muito fodas. Homúnculos, extraordinário. É assim que eu descrevo Homúnculos. Beleza, pessoal? Esse vídeo acabou demorando um pouco, então eu vou fazer com ele seja o 4.1. Agora eu vou fazer o 4.2, contando a segunda parte dessa prateleira. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pelas visualizações no YouTube, pelas curtidas também. Quem puder, mais uma vez, curta, por favor. Se inscrevam no canal. Mais uma vez, obrigado. E o meu Facebook vai estar na descrição. Estou à disposição de todos para dúvidas e sugestões. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.